Pessoal, então, hoje a gente vai fazer um risoto e para a gente fazer o nosso risoto a gente começa pensando no que vai hidratar o nosso risoto, que vai ser o sabor que a gente vai agregar nesse risoto, que é o caldo. Para a gente fazer um caldo, eu tenho aqui cebola, cenoura e salsão. Cebola, cenoura e salsão são conhecidos como mirepoix. É a base da cozinha francesa, vamos dizer assim. Aqui no Brasil a gente tem a cebola e alho, para eles é o mirepoix. Então, cebola, cenoura e salsão. Eu vou adicionar também as folhas do alho poró para a gente fazer esse caldo, porque eu vou usar o alho poró no risoto. Então aqui, como vai ser um caldo, a gente não precisa se preocupar em picar bonitinho e tal. Só vou cortar cebola ao meio, cortar a cenoura em uns 3 pedaços, o salsão também nos pedaços grosseiros. Vou colocar numa água e é importante, primeira dica, o ideal é que seu caldo não ferva, para que ele fique bem transparente, bem bonito. Deixa ali no fogo médio, a hora que você vê que começou a levantar a fervura baixa. Quanto mais tempo você conseguir deixar seu caldo, mais saboroso ele fica. Então, bora picar os ingredientes. É importante, sempre que você for fazer alho poró, abre ele aqui, ó, porque às vezes no meio, principalmente aqui na base, mas às vezes tem terra no meio das folhas. Tá vendo? Então sempre que você for usar, abre ele, passa uma aguinha para evitar levar isso aqui pro seu prato. E agora, além desses legumes, a gente pode adicionar grãos de pimenta e eu vou adicionar também uns dentes de alho. Dessa maneira eu não preciso colocar alho no meu risoto e eu já falo com vocês sobre isso. Pessoal, então, nossos ingredientes já estão na panela. Vamos ficar de olho neles. Começou a ferver, abaixa um pouquinho o fogo para a gente ter um caldo mais bonito, mais transparente ali. O ideal é você fazer esse caldo com antecedência. Tem algum outro vídeo meu que eu não me lembro qual, que eu ensinei vocês a fazerem caldo, inclusive congelar. Eu tenho uns aqui congelados em cubinho de gelo. Se você quiser, pode adicionar para agregar mais sabor aqui. Mas beleza, isso aqui é uma base que a gente pode trabalhar vários tipos de risoto. Se a gente for fazer, por exemplo, um risoto de camarão, é bacana a gente usar a cabeça e o rabinho, as cascas, para a gente fazer um caldo que já vai trazer mais sabor de camarão, já vai fazer mais sentido para a composição do sabor. Esse aqui é um caldo bem genérico, bem básico, que você pode usar como base para basicamente qualquer tipo de risoto. Se você for fazer um risoto de cogumelo, por exemplo, usa aqueles cogumelos orientais desidratados, põe ele para hidratar, usa aquela água também no caldo, que já vai enriquecendo o seu sabor. Não tem, vamos fazer, estamos na pressa, faz esse caldo aqui, deixa ele aqui de lado e agora vamos partir para o mais importante, que é o risoto. Pessoal, quando a gente vai fazer um risoto, é importante cortar a cebola bem pequenininha. A gente não quer que a cebola fique maior que o grão do nosso arroz. Eu vou usar arroz arbóreo, mas para risoto você tem algumas outras possibilidades, arroz carnaroli, basmati. Eu estou usando arbóreo, é bem clássico também para risoto, mas é importante você usar sempre um arroz italiano. Ele é mais gordinho, tem mais amido e é um pouquinho diferente a estrutura daquele arroz branco que a gente está acostumado a comer no dia a dia. Então, voltando para a cebola, os nossos pedacinhos de cebola tem que ser menores do que o grão do arroz. Pessoal, ideal fazer sempre numa panela alta com diâmetro menor, porque isso vai favorecer o cozimento do seu arroz, não vai ter tanto caldo evaporando. Então uma panela grossa que retenha bem calor, alta e não muito larga, tá bom? Então a gente começa ligando o fogo e adicionando um fio de azeite. Pode ser bem generoso. E aí a gente vai adicionar a nossa cebola, que já está bem picadinha. E enquanto a nossa cebola está refogando, vamos cortar o nosso alho poró. Como vai ser um risoto de alho poró, então o ideal é que ele seja maiorzinho, diferentemente da cebola. Então vamos cortar em rodelas e aí depois é só a gente separar eles aqui. Essa é a parte mais fibrosa
mais lá de baixo do nosso alho poró, aquela parte mais branquinha. Ela tende a ser mais dura, mais fibrosa, mais resistente. Então, sem problema você adicionar ela já aqui, bem no começo. Então já começou a dar uma dourada, vamos entrar com mais um pouco do alho poró. Agora aquela parte mais do meio lá. Vamos dar uma leve refogadinha e já vamos entrar com o nosso arroz. Pessoal, então vamos lá, vamos dar uma fritadinha aqui nesse arroz. Misturar com o alho poró, com a cebola. Geralmente eu não gosto de colocar alho no risoto, tá? Eu coloco no caldo, mas não coloco aqui no risoto porque eu acho que ele tem um sabor muito marcante e o risoto já vai trazer no final o parmesão, a manteiga e tal. Então eu acho que o alho é um sabor que não é necessário aqui. O que ele já vai deixar de sabor no caldo é mais do que o suficiente. Vamos adicionar mais um pouquinho de alho poró agora. E aí, a primeira absorção de líquido desse arroz vai ser de vinho. Importante. Para culinária, na grande maioria das vezes, para risoto 100% das vezes, a gente usa vinho seco, tá bom? Então, a gente vai usar aqui vinho branco seco. Sempre um vinho, não precisa ser um vinho caríssimo, maravilhoso, mas pelo menos um vinho aceitável que você beba pelo menos. Até porque você não vai usar isso aqui tudo na receita. Então, um bom chablau aqui. Não tem muita... Ó, eu não medi aqui quanto que eu coloquei de arroz, mas eu coloquei mais ou menos 1,5 xícaras, 2 xícaras aqui. Ele cresce bem, então vou colocar mais ou menos meia xícara de vinho. Você vai ver que ele vai absorver super rapidinho aqui. E agora entra em cena o nosso caldo. Eu acabei de abaixar um pouquinho o fogo, que ele estava querendo ferver. E agora vai mais uma dica importante sobre o caldo. Além dele não poder ferver, quando você for usar no seu risoto, sempre o seu caldo tem que estar quente. Mesmo se ele estiver congelado, já pronto, põe numa panela para aquecer, para você ir jogando para o seu risoto. Então vamos aqui, ó. Pode olhar que o nosso caldo já está com uma cor legal, ó, já está super saborizado. E aí você vai usar sempre uma peneira para não trazer a casca de legume, grão de pimenta, o que você não quiser para o seu risoto. Então, passando sempre numa peneira, eu estou usando o chinois aqui e vamos hidratando de pouco em pouco e vamos mexer esse risoto. Nesse momento aqui que a gente colocou a primeira leva de caldo, eu vou colocar sal e pimenta. Lembra que vai ter parmesão aqui, então maneira no sal é mais fácil você corrigir depois. Pessoal, agora a gente vai repetir esse processo aqui até o nosso arroz estar quase al dente, antes dele estar al dente. Então a gente vai adicionando de pouco em pouco as conchas de caldo, misturando. Você vai perceber que ele absorve super rápido. Então adiciona lá e mistura. Vai fazendo isso e aí a hora que chegar perto dele estar al dente, você pode provar. E eu vou te mostrar uma outra maneira de você identificar isso daqui a pouco. Vai mexendo. Você vai dar o seu ponto, vai dar a sua cremosidade do seu risoto. Aqui, o amido. Risoto, em hipótese alguma, leva creme de leite, leva requeijão, mussarela para ficar cremoso. O que deixa o seu arroz cremoso, o seu risoto cremoso, é ação mecânica. Então, não fique com preguicinha e mexa o seu risoto. É jogo rápido e você vai ver que faz toda a diferença no final. Para você saber se o grão tá quase, você vai pegar abre, pode dar uma apertadinha, você vai olhar. Se o meio dele tiver um tracinho inteiro bem branco, ainda tá cru. Se ele tiver meio pontilhadinho branco, é que ele tá quase al dente, já é hora de você desligar para finalizar. O meu ainda faltam alguns minutos, então bora pra lá. Pessoal, então, se você tá fazendo um risoto de abobrinha, por exemplo, no lugar do alho poró, aquela hora você adicionaria sua abobrinha. Se você tá fazendo de palmito, mesma coisa. Se for de conserva,
Deixa pra pôr no final, que senão ele vai ficar muito mole. Agora se você tá fazendo um risoto de camarão, de salmão, de filé mignon, de alguma proteína, nunca adicione ela no começo. Por quê? O tempo de cozimento do seu arroz vai ser sempre superior ao cozimento da sua proteína. Então se você coloca um camarão lá no começo, seu arroz, a hora que ele estiver pronto, seu camarão já passou do ponto há muito tempo. Mesma coisa com o salmão, mesma coisa com o filé mignon, com uma carne. Então, se for fazer um risoto de salmão, se for fazer um risoto de camarão, além de você fazer aquele caldo lá no começo com a cabeça, com a pele, com a casca, para já saborizar o seu caldo, deixa para fazer, grelha numa panela separada seu camarão, seu salmão e adiciona só no final. Mesma coisa, tomatinho cereja, se você coloca ele antes ele vai desmanchar todo. Então é só entender o tempo de cozimento, as texturas de cada ingrediente. Por exemplo, vai fazer um risoto de tomate, usa no começo um tomate seco para saborizar. Usa um caldo escuro, faz uma pinçagem com um extrato de tomate no seu caldo, para o seu arroz já ir absorvendo os sabores do tomate. E aí no final você joga um tomatinho confitado, alguma coisa mais delicada, para finalizar seu prato. Pense sempre, se eu colocar agora a textura no final, a hora que o arroz estiver pronto, vai ter interferência, vai estar diferente. E aí você consegue ir construindo os sabores conforme você vai montando o seu risoto. O nosso aqui já está quase no ponto. Então vamos, olha aqui como é que tá. A gente vai, tá vendo que ele tá bem caldoso ainda. Eu vou finalizar o nosso risoto. Como que a gente finaliza o risoto? Com manteiga e com parmesão, com fogo desligado. Então vou desligar aqui o nosso fogo. Importantíssimo, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Manteiga, para finalizar, sempre gelada, tá bom? Nosso risoto tá super quente. Vou colocar aqui uma bela quantidade aí de manteiga, que além de sabor no finalzinho, vai dar um brilho super bonito pro nosso risoto. Eu não vou colocar isso tudo, mas a metade disso. E vamos misturar bem. Vamos colocar também nosso parmesão ralado. Lembrem de uma coisa, parmesão, gente, é duro, tá? Não vai comprar esses parmesão molengo aí que estão te enganando, tá? É mais caro, mas é muito diferente e você não precisa usar tanto para ele dar sabor, tá? Então vamos ralar ele no ralo fino. Pessoal, o que sobrou então aquele pedacinho da manteiga, joguei aqui numa panela e eu vou dar uma fritadinha no que sobrou do nosso alho poró, para ele ficar bem douradinho mesmo, porque eu quero outra textura na finalização do nosso prato. Então bora lá. Pessoal, então para servir, esse é o ponto, ó. Você pode achar que ele tá muito molhado, mas não tá. E o segredo para você saber se você acertou o ponto, segura o seu prato e dá umas batidinhas assim, ó. Seu risoto precisa espalhar por todo o prato. E uma dica, se você for trabalhar com risoto, por exemplo, num delivery, sempre tira o seu arroz um ponto a menos, porque o calor residual aqui vai continuar cozinhando. Então, se você já manda ele no ponto certo, pode ser que ele passe do ponto. É isso, espero que vocês tenham gostado e bora comer!